criar discos em aquário ácido ou alcalino, água ácida ou água alcalina. Então não é nem uma coisa e nem outra, e manter essa linha. Infelizmente não vai dar para misturar, senão você vai estar maltratando o seu animal, que você pode trazer o caos para o seu aquário. Eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje é um vídeo especial, eu queria falar para vocês sobre os acarás disco, ó, tenho escondendo aqui. Os acarás disco, que são os meus peixes preferidos no aquarismo de água doce. E para mim são os mais bonitos, assim, mais variedades, e tem um peixe com muita personalidade, a gente consegue se comunicar com ele, de uma forma diferente, obviamente, né? Mas ele dá um feedback para nós, de se ele tá bem, se ele tá mal, os outros também dão, mas quem cria acará disco vai concordar comigo, parece até que eles têm algum tipo de expressão, assim, e com o tempo você vai conseguir colocar até a mão no seu acará disco, embora não seja uma coisa para fazer toda hora, né? Mas é um animal diferente, é um peixe diferente do que um neon, de que um rodósmos, de que... Acho que o pessoal do jumbo vai concordar comigo, os jumbos também tem muito dessa característica de ter mais personalidade, ter mais troca, mais feedback. Enfim, é o meu peixe preferido. E hoje eu queria falar para vocês de um assunto que eu ia dizer um mito, mas não chega a ser um mito, porque tem fundos aí de verdade e tem também, claro, mitos e fundos de mentira. Que é criar discos em aquário ácido ou alcalino, água ácida ou água alcalina. Porque muitas pessoas falam que o disco vem da Amazônia, então está no DNA dele preparado para fazer trocas osmóticas somente com água ácida, e ele só aceita água ácida, e o melhor, o perfeito para ele é água ácida. Se criar na água ácida não vai ter problema, vai ser maravilhoso, coloca na água ácida que é só sucesso. Tem um pessoal que fala isso. E tem outro pessoal que diz que não, que dá para colocar em água neutra, dá para colocar em geralmente alcalina, porque são peixes que não vieram do ambiente selvagem. Então vamos separar uma coisa da outra. Os discos importados, a grande maioria, vem da Europa, inclusive da Alemanha, né? Pelo menos os que estão na América. Provavelmente a logística de trazer peixes importados da Ásia seja maior e venha encarecer, então faz mais sentido trazer realmente da Europa, e a maioria vem da Alemanha. Dito isso, esses animais criados na Europa, pela influência da Alemanha, mesmo que não seja criado na Alemanha, mas a maioria de lá, por influência deles, eles adaptaram, os alemães adaptaram a água que eles têm. E eles, claro, eles pegaram os peixes daqui, foram adaptando e foram modificando, tem muitas variações de cor e tal. E eles também foram adaptando a água deles para facilitar o trabalho deles. E qual o pH deles lá? Dessa criação de disco lá? Varia entre 7.4 e 7.6, com alguns até ainda 7.8 de pH. Então é muito alcalino, pelo menos para acará disco, é muito alcalino. E como é que eles sobrevivem? Com adaptação. O animal adapta, é claro que você não vai pegar um animal selvagem e dizer, ó, ele saiu do pH 5, agora eu vou colocar ele para pH 7.8, você vai matar o animal. Com certeza você vai matar esse animal. Não é assim a adaptação, mas de muitas e muitas e muitas gerações de peixes, sim. E foi o que eles fizeram. Então essa dica não é para que você faça essa adaptação, não é. Mas para que você entenda se o disco que você comprou na loja vai em água alcalina ou ácida, ou neutra, ligeiramente ácida, ou neutra, ligeiramente alcalina. E até para não misturar eles. Então o que é o ideal? Pergunte para o seu lojista de onde esse peixe veio. Pergunte de qual era o pH do criador. Não vai custar nada para ele confirmar com o criador, ó, qual era o pH aí. Por quê? Porque geralmente, se esse criador for brasileiro, esse pH vai ficar em torno do neutro, também por facilidade de logística. Aí esse peixe sai do criador e vai, às vezes, direto para o lojista ou às vezes para o distribuidor, mantém no neutro. Vai para o lojista finalmente. A maioria dos lojistas mantém suas baterias em pH neutro também, para facilitar a logística também, facilitar toda a operação. E aí você leva para sua casa. E lá você leu em algum lugar que o disco tem que ficar com a perfeição total, ele fica no pH 5, 6 que seja.
Então pensa, ele veio neutro, chega na sua casa, pá, 5 ou 6. O ancestral genético dele realmente gostaria desse pH mais ácido. Mas essa espécime que está aí já não é mais assim. Já é outro tipo. Ele já modificou o que a genética dele espera para fazer a troca osmótica com os elementos minerais que estão na água. Então ele não vai conseguir fazer essa troca, você vai dar um choque osmótico no seu peixe e talvez ele morra. Muito provável que ele morra. E talvez até venha daí esse negócio de o disco chegou e custou muito a se alimentar e tal. O disco é um animal que come bem tanto quanto os outros, viu? Esse mito assim, de que o peixe é uma donzela delicadíssima, que não se alimenta de qualquer coisa, é realmente um mito. Ele é um peixe e ele gosta de se alimentar. Inclusive os meus, a qualquer momento que eu der comida para eles vão comer. O tempo todo. Então, e eles comem em cima, eles comem no meio e eles comem embaixo. Não tem nenhum problema com isso daí. Então, se você levar um disco e ele levar mais do que, digamos, 12 horas para se alimentar, talvez você tenha dado um pouco de choque osmótico, um pouco de trauma no seu animal e ele esteja estressado. E por isso que ele não está se alimentando. Então, o que é legal de fazer? Por exemplo, eu tenho alguns discos aqui. Eles vieram do mesmo criador. Tente fazer isso. Monte seu aquário e compre um grupo de discos adequado para a litragem. Aqui é pequeno, então não pude colocar muitos. Adequado à litragem do seu aquário e tente pegar tudo do mesmo criador. Vai facilitar. Você pega informação, adequa o aquário mais ou menos aquilo dali, variando aí uns, vamos lá, 0.3 para cima, 0.3 para baixo, 0.4 para cima para baixo. Por aí, não mais que isso. E traga essa fauna para o aquário e adapte bonito. Aí lá adiante você quer comprar um outro, morreu algum, ou o aquário tem uma litragem suficiente para caber mais e tal, você quer mais. Você vai na loja e tá aquele disco selvagem lindão lá, maravilhoso, e você não é contra ter disco selvagem, para você tudo bem. Então beleza, você vai comprar. Só que esse disco selvagem, aí sim, esse daí não tá com adaptação nenhuma, não foi criado em cativeiro e o pH que ele espera para fazer a troca osmótica, para receber os minerais disponíveis na água, é mais ácido. E aí você vai dar um choque osmótico. Não tem adaptação, não tem aclimatação por gotejamento, não tem nada que vá resolver essa diferença. Se você conseguir adaptar ele, tenha certeza que ele vai sair prejudicado. E aí pode ser aquele peixe que não desenvolve, pode ser aquele peixe que fica com o sistema imunológico um pouco mais combalido, um pouco mais fraco e adoece fácil, esse tipo de problema. Então a resposta à pergunta inicial do vídeo, discos em aquário ácido ou aquário alcalino? Vai depender. Ele vem de onde? Ele é criado em cativeiro? Mais em água neutra? Mais em água alcalina? Mais em água ácida? A grosso modo, se você não conseguir essa informação, entenda que ele é de uma água aí de pH entre 6.8 e um 7.4. Vai atender, se você não souber de qual criador ele vem, mas souber que é de criador, que é de cativeiro. Agora, se souber que ele é ácido, realmente o ideal seria ter um aquário só para discos de água ácida. E aí sim, talvez não fosse o caso de ter plantas, talvez fosse o caso de ter, porque as plantas vão dificultar ter uma água tão ácida, né? Um pH 6, um pH 5.5, 6, 6.2 no máximo, né? Para um disco selvagem. Aí sim poderia ser apenas troncos, folhas de amendoeira e tal. Esse tipo de coisa vai ficar bem bacana. Raízes, né? Então, não é nem uma coisa e nem outra. É saber de onde que o animal vem. E manter essa linha. Infelizmente, não vai dar para misturar. Senão você vai estar maltratando o seu animal e talvez até causando o óbito dele. E se ele passar algum parasita, algum patógeno para os outros, você pode trazer o caos para o seu aquário. Eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, aos criadores de disco, aos amantes de disco, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se não são inscritos ainda, inscrevam-se no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.